Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril. Nessa edição a gente mostra que São Paulo está na fase de transição na quarentena contra a Covid. O comércio já reabriu. Já a matéria-prima para a vacina Coronavac chegou ao Instituto Butantan. O país tem mais de 373 mil mortes pela Covid. E o ministro do Meio Ambiente disse que se a comunidade internacional ajudar com US$1 bilhão, é possível reduzir o desmatamento da Amazônia em 40%. Um acidente ferroviário no Egito deixou 11 mortos e mais de 90 feridos. 8 vagões de um comboio que ia do Cairo para Mansura descarrilaram perto da cidade de Tuk, na região do delta do Nilo. Mais de 50 ambulâncias foram enviadas para o local e ajudaram a transportar os feridos. Segundo as autoridades, as causas já estão sendo investigadas. No Egito, acidentes de trem ocorrem com certa frequência devido à precariedade da infraestrutura ferroviária e de uma manutenção insuficiente. Em março deste ano, pelo menos 20 pessoas morreram e 199 ficaram feridas em um acidente no sul do Egito. A Caixa Econômica paga hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para quem recebe o Bolsa Família e tem o NIS, é o número de identificação social, terminado em 2. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial. Os pagamentos da primeira parcela vão até o dia 30 de abril para todos os beneficiários. O estado de São Paulo entrou em uma fase de flexibilização da quarentena chamada de transição. São regras tanto da atual fase vermelha como da fase laranja. A reabertura do comércio e a realização de missas e cultos religiosos já estão liberadas. No próximo sábado começa uma nova etapa com o retorno das atividades culturais, salões de beleza, academias e restaurantes. A decisão foi tomada após uma leve queda na taxa de internações por Covid-19 no estado. Na medida em que a fase vermelha foi implementada, tivemos pelo menos uma estabilização na velocidade de crescimento da pandemia, do número de casos e de internações, aqui representado pelas internações em UTI. E a partir de 2 semanas após o início da fase vermelha, começamos a ter, conforme nós tínhamos previsto, o resultado de redução progressiva na velocidade. É a linha que começa a cair até por volta do dia 4 de abril, cruzar aqui o ponto zero, ou seja, no dia 4 de abril tivemos um número de pacientes ingressando nas UTIs semelhante ao número de pacientes que deixavam a UTI. Essa queda ela persiste e hoje nós temos aqui uma redução diária de pacientes internados de aproximadamente 1,4%, o que representa menos 140 pacientes por dia em UTI. O funcionamento dos serviços liberados será das 11 horas da manhã às 7 da noite e as atividades religiosas têm que seguir protocolos de segurança. Para todas as flexibilizações, vale a ocupação máxima de 25% dos estabelecimentos. Ficam mantidas as medidas da fase vermelha, como a recomendação do teletrabalho, a recomendação do escalonamento de horários alternados para a entrada de funcionários dos setores de serviços, do comércio e da indústria, e o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. No dia 30 de abril deve ser divulgada uma nova atualização do Plano São Paulo. Exames médicos apontaram que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, tem novos pontos de câncer nos ossos e no fígado. O prefeito está em tratamento há 2 anos para conter a doença, descoberta inicialmente no esôfago e estômago. Covas foi internado na semana passada e deve ter alta essa semana. Um estudo realizado por autoridades do Chile afirma que a vacina chinesa Coronavac tem 80% de efetividade para evitar mortes por Covid-19. Um estudo realizado por autoridades do Chile afirma que a vacina chinesa Coronavac tem 80% de efetividade para evitar mortes por Covid-19. O Chile é um dos países do mundo com um processo de vacinação mais acelerado e já aplicou pelo menos uma dose do imunizante em 7,6 milhões de pessoas. Mais de 5 milhões receberam 2 doses.
Os resultados são os seguintes: a efetividade para prevenir a Covid sintomática, isto é, infecção sintomática, foi de 67%. A efetividade para prevenir internações hospitalares, em geral, foi de 85%. A efetividade para prevenir a internação em UTIs foi de 89%. Sobre o resultado em mortes, o número de prevenção foi cerca de 80%. O ministro da Saúde chileno, Henrique París, comemorou o resultado sobre a efetividade da vacina, dizendo que os números traziam tranquilidade ao país. No início do ano, o Butantan divulgou que a eficácia da vacina era de 100% nos casos moderados e graves, segundo os testes clínicos em fase 3 com o imunizante no Brasil. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que se o Brasil receber $1 bilhão em ajuda da comunidade internacional, poderá reduzir o desmatamento ilegal na floresta amazônica em até 40%. Vamos ver o que o Salles disse. Nós vamos fazer todas as ações que nós pudermos com o nosso orçamento e os nossos recursos. E há um plano apresentado aos Estados Unidos, mas que pode ter ajudas não só do governo americano, mas de empresas privadas nos Estados Unidos e de outros países, e também governos de outros países, que requerem $1 bilhão para que possam ser aumentados. Salles fez essas observações depois que os Estados Unidos pediram ao Brasil uma ação imediata para alcançar recursos concretos, em resposta à carta que o presidente Jair Bolsonaro enviou ao seu colega americano Joe Biden na quinta-feira, pedindo recursos para erradicar o desmatamento ilegal até 2030. É preciso que haja recursos e dedicação intensos para que isso seja alcançado. É um tema difícil, porque, como eu já disse, é um território bastante grande, onde vivem 23 milhões de pessoas. Então, esse é o tamanho do desafio. Essa ajuda, segundo Salles, serviria para fortalecer as ações e, ao mesmo tempo, criar uma alternativa econômica para os moradores da região amazônica. Bolsonaro, amplamente criticado internacionalmente por sua política ambiental e seu discurso a favor das atividades extrativistas em áreas protegidas, lançou sua promessa ambiciosa dias antes da cúpula de chefes de Estado sobre a mudança climática organizada por Biden, em Washington, em 22 de abril. Em seus mais de 2 anos no poder, o desmatamento e os incêndios florestais na Amazônia atingiram níveis preocupantes. Quase todo o rebanho bovino brasileiro foi vacinado contra a febre aftosa no ano passado. Agora o governo federal busca o reconhecimento de 6 estados brasileiros como áreas livres da doença. 76 milhões de bois e búfalos, o que representa 98% das criações, foram imunizados. Depois desta campanha, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento reconheceu que o Paraná, o Rio Grande do Sul, o Acre, Rondônia, o sul da Amazônia e o noroeste do Mato Grosso estão livres da febre aftosa, o que facilita as exportações de um país. Agora, falta o reconhecimento internacional que foi pedido à Organização Mundial da Saúde Animal. O parecer técnico já foi dado, mas a palavra final ficou para o mês de maio. Será mais um passo importante para que o rebanho do país inteiro seja considerado saudável. Atualmente, apenas Santa Catarina tem o selo de qualidade da OMS Animal. O presidente americano Joe Biden se encontrou com o primeiro-ministro do Japão e as relações com a China estiveram na pauta. Olha só o que o Biden disse. Estamos comprometidos a trabalhar juntos para abordar os desafios que a China traz em temas como o Mar do Leste da China, o Mar da China Meridional e também a Coreia do Norte, afirmou o presidente americano. A declaração ocorreu durante uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga, o primeiro dignatário estrangeiro recebido por Biden na Casa Branca. O premier japonês assegurou, por sua vez, que os dois países vão se opor a qualquer tentativa de Pequim de mudar o status à força ou por intimidação no Mar da China Meridional e do Leste. Suga também reafirmou que o Tratado de Segurança entre os Estados Unidos e o Japão abrange o arquipélago de Senkaku, um território que a China denomina de Diaoyu e onde há uma atividade crescente de Pequim. Depois do intervalo, a gente atualiza os dados da Covid e da vacinação contra a Covid no Brasil e a gente mostra também que o imunizante da Pfizer, a vacinação com o imunizante da Pfizer, pode exigir uma 3ª dose em vez de 2. A gente traz os detalhes daqui a pouco.
Brasil registrou até agora mais de 373 mil vítimas da Covid desde o início da pandemia. A média móvel de mortes indica uma tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença. O Ministério da Saúde registrou mais 1.657 mortes pelo coronavírus em 24 horas. O país tem agora 373.335 vítimas. Também foram registrados 42.980 casos de Covid neste domingo. No total, já são mais de 13.943.000 diagnósticos confirmados. A média de novas mortes está em 2.885. É o patamar mais baixo desde 8 de abril, quando ficou em 2.820. Já a curva de novos casos está em 65.864. Aumentou em comparação com o dia anterior, depois de cair por 5 dias seguidos. Agora, analisando a evolução da doença por estados, podemos verificar que o aumento nos óbitos pelo coronavírus aparece em 8 deles: Acre, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e Roraima. Desta vez, 13 estados registraram estabilidade: Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. E em queda aparecem 6 unidades da federação: Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Ministério da Saúde informou que o consórcio COVAX Facility vai entregar ao Brasil em maio 4 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca. O Brasil tem direito a 10 milhões e meio de doses. Em março foi enviado um total de 1 milhão de doses da vacina. Com isso, fica faltando mais 5 milhões e meio de doses dentro do consórcio COVAX Facility. O Brasil já aplicou mais de 35.817.000 doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais da saúde, mais de 26.210.000 pessoas foram imunizadas com a primeira dose, equivale a 12,38% da população. Mais de 9.606.000 pessoas receberam a segunda dose da vacina. Numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, vai entregar 18 milhões de vacinas contra a Covid-19 até o final desse mês. Segundo ele, desse total, 4 milhões e 600 mil doses vão ser liberadas ainda nessa semana e mais 6 milhões e 700 mil estão previstas para a semana que vem. Na última sexta-feira, a Fiocruz repassou 2 milhões e 800 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca ao Programa Nacional de Imunizações, totalizando 5 milhões de doses na semana passada. Bolsonaro ainda prevê que o volume de entrega de imunizantes cresça nos próximos meses. Para o segundo semestre, a Fiocruz deve entregar 110 milhões de doses da vacina. Quem for imunizado com a vacina da Pfizer, muito provavelmente vai precisar de uma terceira dose do imunizante contra a Covid-19. A informação foi divulgada pela farmacêutica americana. O executivo Albert Bourla afirmou que o reforço na vacina deverá ser aplicado dentro de um prazo de 12 meses, após a pessoa ter recebido a segunda dose do imunizante. De acordo com Bourla, é extremamente importante reduzir o grupo de pessoas que podem ser suscetíveis ao vírus. Ele também disse que as vacinas serão uma ferramenta importante na luta contra as variantes altamente contagiosas e que, segundo especialistas, são parcialmente responsáveis pelas novas ondas da Covid. A Pfizer havia anunciado no início de abril que seus dados atualizados de testes mostraram que sua vacina é eficaz até 6 meses após a segunda dose. Ainda são necessários mais dados para determinar se a proteção contra o vírus é duradoura depois de 6 meses. O mundo tem acompanhado um amplo debate em torno dos tipos de imunizantes contra o coronavírus. Alguns países são resistentes às vacinas produzidas por certos laboratórios. Outros rapidamente suspenderam a aplicação de imunizantes após casos de reações, como o que ocorreu com a AstraZeneca na Europa. Somente a distribuição e aplicação das vacinas contra a Covid não vão acabar com a pandemia. Esse alerta já tinha sido feito pela Organização Mundial da Saúde em dezembro de 2020.
Na ocasião, Michael Ryan, diretor de emergências da entidade, disse que as vacinas não significam zero Covid. Segundo o executivo, as vacinas e a vacinação são uma ferramenta importante ao que já é oferecido, mas por si só não farão trabalho. Em meio às altas taxas de contágio e mortes, os países ainda se veem diante do desafio de administrar a circulação das pessoas, a operação do sistema público de saúde, o monitoramento da doença e as campanhas de vacinação. A Covid-19 foi apontada como a única causa de morte em apenas 5% de todas as mais de 500 mil mortes ocorridas nos Estados Unidos desde o início da pandemia. Os dados são do Centro Nacional de Estatísticas de Saúde e do Centro para Controle de Doenças. O levantamento também aponta que foram identificadas nos demais óbitos, em média, 4 comorbidades, além da própria Covid. Um projeto aprovado pelo Senado deverá dificultar o golpe da vacina de vento da Covid-19, golpe que já foi denunciado em várias regiões do país. As pessoas poderão gravar todo o processo de imunização ao lado de um acompanhante. O rigor para dar segurança ao cidadão aumenta cada vez mais. Um dos casos mais recentes aconteceu na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O vídeo mostra a enfermeira preparando a vacina. Ela coloca o medicamento na seringa, mas antes de aplicar, coloca a mão dentro de uma caixa térmica, onde rapidamente teria feito a troca por outra seringa. Veja de novo. Denúncias como essa já foram registradas em todo o país. O golpe mais comum é a chamada vacina de vento, quando o enfermeiro espeta o paciente, mas não empurra o êmbolo da seringa e o líquido não é injetado. Essa idosa foi uma das vítimas. Eu não tenho a menor dúvida de que essas falsas vacinas ou essas falsas aplicações de vacina são separadas e comercializadas apartado por esses profissionais ou por alguém que eles conheçam do relacionamento deles. Acho que a motivação é financeira, em primeiro lugar, e em segundo lugar, talvez para familiares e conhecidos e amigos que ainda estão longe de chegar ao momento de receberem a aplicação da dose. A situação preocupa as autoridades. O Ministério Público Federal criou um canal direto para denúncias de fraudes na vacinação. Os profissionais denunciados estão sendo investigados pela polícia e pelos conselhos regionais de enfermagem de cada estado. Só em São Paulo são 21 processos que estão em andamento. E caso a culpa for comprovada, o enfermeiro pode ser punido com multa, suspensão e até a cassação do registro. Quando a denúncia ela chega ao Conselho Regional de Enfermagem, nós vamos até a instituição ouvir o profissional, ouvir as partes que estavam envolvidas naquele cenário, avaliar toda a perspectiva que estava em volta daquela vacinação, para depois chegar a um veredito de que realmente houve ou não algum tipo de infração. Para diminuir a desconfiança da população após as denúncias, o Conselho orientou os profissionais de todo o país a adotarem protocolos que aumentem a transparência do processo. Um dos principais cuidados é mostrar a seringa antes e depois da vacinação. Nossa reportagem acompanhou a vacinação em um posto de saúde do centro de São Paulo. O que a senhora achou desse procedimento, mostrando a vacina antes, preparando e depois mostrando ela vazia? Mais seguro, que assim ninguém te engana, né? Entendeu? Se te aplicaram a injeção ou não, ou se tomaste a vacina ou não. Então é um procedimento que eu acho justo. Na verdade, a gente é leigo. Então, quando a gente chega aqui, essa explicação deixa a gente mais confortável, entendeu? Porque, pensa bem, a pessoa vem aqui e vai aplicar um produto dentro de você que você desconhece, na verdade, né? Então, depois de ver esse passo a passo, o senhor vai voltar para casa tranquilo? Tranquilamente, esperar o dia da segunda dose. E para tornar esse processo ainda mais transparente, o Senado acaba de aprovar um projeto que dá o direito de todos os pacientes de terem um acompanhante no momento da vacinação. E não é só isso. A pessoa ainda pode registrar tudo, gravar ou fazer fotos com o celular. E quem pedir a gravação pode até ser preso. A pena varia de 6 meses a 2 anos de detenção. Mas a advogada afirma que é preciso tomar alguns cuidados. É o profissional de saúde, normalmente, que não quer que a imagem dele seja vinculada a esse tipo de procedimento. Então tá, vamos lá, você vai receber a vacina, eu pego o meu celular, filmo ou o seu braço ou o seu rosto
recebendo a vacina. Isso é um direito seu, né? E ninguém te tira. É um direito de você ter a certeza de que você está recebendo a dose correta. A gravação feita com o celular ajudou a família dessa idosa a denunciar um golpe em São Paulo. Primeiro, a enfermeira prepara a vacina. Aqui tem um lote e a validade, que está no seu comprovante de vacina. Depois repassa para outra enfermeira que aplica o medicamento, mas ela não aperta a seringa. Em seguida, mostra para a paciente e, aparentemente, descarta o material. Se caso a senhora sentir dor. E mesmo quando o profissional tirou a seringa do braço da minha mãe, tinha líquido. Não pode ter líquido. Então, ali a gente já começou a ficar muito preocupado, começamos a questionar todo o procedimento, né? Juntamente acompanhado ali de uma sensação de angústia que não tem tamanho. A família da idosa chamou a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram várias vacinas que não foram usadas na caixa que deveria servir para descarte. A gente não acredita que existam pessoas que tenham a capacidade de tomar uma atitude como essa, né? Eu não faço julgamento, não crio circunstâncias do que pode ter motivado, então eu me atento só ao fato que foi filmado, né? Aí as motivações, enfim, as autoridades policiais estão aí para poder fazer a investigação necessária, né? O dia amanheceu fechado em São Paulo com uma garoa fina. A máxima hoje deve chegar a 21 graus por aqui. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o Brasil. Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade vão se espalhar em parte das regiões norte e nordeste do país. A chuva acontece de forma frequente no noroeste do Amazonas, no norte do Amapá e desde o interior do Pará, passando pela região de Palmas, sul do Piauí, oeste da Bahia e em áreas do norte de Goiás e do Distrito Federal. Nesses locais pode chover a qualquer hora, com risco de temporais. As pancadas de chuva também serão frequentes, intercalando aberturas de sol na região de Porto Velho. Em grande parte das outras áreas dessas duas regiões, assim como nas capitais Cuiabá, Campo Grande e Brasília, o dia ainda vai começar com bastante sol e deve chover apenas entre a tarde e a noite. Por causa da circulação de ventos associada a um sistema de baixa pressão, a chuva forte continua persistente no leste de São Paulo, inclusive na capital, e entre a região de Curitiba e Florianópolis. Nas demais áreas do Sudeste, as pancadas vão se concentrar no fim do dia, com alto risco de tempestades. Por outro lado, o tempo volta a ficar firme desde o oeste paulista ao sul de Mato Grosso do Sul até o estado do Rio Grande do Sul. Nessas áreas não há condições para chuva. Já nas capitais da costa leste do Nordeste, inclusive na região de Salvador e também sobre a região de Fortaleza, o dia vai começar com sol e chove de forma passageira. As pancadas podem ser mais frequentes, principalmente entre Recife e João Pessoa. A mínima prevista em Curitiba é de 14 graus e de 20 graus na região de Vitória. Máxima prevista de 31 graus em Teresina, 30 graus em Campo Grande e 25 graus em Florianópolis. Essa edição fica por aqui, já tem outras informações às 10 da manhã no horário de Brasília. E no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, bom dia, boa semana.